Irmãos, boa noite agora, né? Já foi o bom dia, já foi o boa tarde, agora é boa noite. Eu conversei com o Dr. Yu, São Paulo a gente fez isso quase todos os cultos, para a gente ter um momento de oração pela palavra, né? Quando você ora e demonstra a Deus que você tem sede pela palavra, que você quer ouvir a palavra dEle, receber a palavra dEle, que você quer compreender as verdades da palavra dEle, Deus responde dos céus positivamente. Por quê? Porque essa é a vontade dEle. Quando nós oramos que queremos ouvir, receber, compreender e viver a palavra de Deus, nós oramos totalmente de acordo com a vontade dEle. Totalmente. Porque tudo que está na palavra dEle é a vontade dEle. Amém? Então agora esse é o último culto do congresso, não é a última vez que ele vai pregar nesse congresso, amanhã vai ser o encontro de casais, domingo é aqui para toda a igreja, né? E eu também vou interpretá-lo pela última vez, e vou estar voltando por causa de compromisso em São Paulo. Peço que os irmãos orem por mim, né, pela interpretação, pela volta, e o trabalho do Dr. Yu até domingo à noite, amém? Então feche os olhos, erga a sua mão assim a meio braço, amém? Amém. Vamos falar com Deus todos juntos por esse único objetivo, né? Por isso que dá para a gente orar todo mundo junto, para que Deus fale ao nosso coração, para que a palavra de Deus flua no nosso meio no poder do Espírito Santo, e haja mudança na nossa vida, haja operação gloriosa, poderosa do Espírito Santo na nossa vida, pela palavra, amém? Feche os olhos, pode orar, pode falar com Deus. Senhor Deus, aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. 짧게 먼저 말씀을 받기 위한 기도. Vocês teriam uma hora, né? Período de uma 7 agora, 7 às 8. Parâmetro, né? 오케이. Kidoação. 하나님 아버지, 이 시간 기도합니다. Ó Deus e Pai, nesta hora nós oramos. 시내 산에서 이스라엘 백성이 하나님의 말씀을 듣고자 섰을 때 No Monte Sinai, quando o povo de Israel se pôs a postos para receber a Tua palavra. 우리가 주의 말씀을 듣고자 하나이다. 말씀하여 주옵소서. Ó Deus, eles queriam receber a Tua palavra, eles queriam ouvir a Tua palavra, e assim nós estamos agora aqui. 그 기도를 이 시간 하기를 원합니다. Eu quero, ó Deus, fazer aquela mesma oração nesse momento. 고넬료와 친구들이 우리가 주의 말씀을 듣고자 여기 모였습니다. 그렇게 고백한 것처럼 고백합니다. Ó Deus, nós confessamos como Cornélio e a família de Cornélio com seus amigos na sua casa, quando esperavam pelo apóstolo Pedro e os discípulos, 우리의 눈을 que, ó Deus, nós estamos como eles, sedentos pela Tua palavra. 우리의 눈을 열어 말씀 속에 주님의 영광을 보게 하여 주옵소서. Abre os nossos olhos, ó Deus, e faze, Senhor, permite que em meio à Tua palavra possamos ver a Tua glória. 주께서 주시는 말씀에 사로잡혀 기도의 자리로 나가게 하여 주옵소서. Faze, ó Pai, que nós sejamos todos tomados pela Tua palavra e possamos ir para o lugar de oração.
주께서 주시는 말씀에 깨어져 엎드러지게 하여 주옵소서. Ó Pai, que nós possamos ser quebrantados, que nós possamos nos prostrar diante de Ti, pelo impacto da Tua palavra. 주의 말씀에 깨어져 엎드려 기도할 때 우리를 새롭게 빚어 주실 줄 믿습니다. Ó Deus, quando nós assim nos quebrantamos, nos prostramos diante de Ti, pela força, pelo poder da Tua palavra, ó Deus, nos impactando, eu tenho certeza, ó Pai, que a nossa vida se transforma. 성령 하나님께서 깨닫도록 역사해 주옵소서. Ó Espírito Santo de Deus, opera no nosso meio para que possamos receber a palavra de Deus. 주님의 영광 가운데 나아가게 하여 주옵소서. Ó Espírito Santo de Deus, nos leva, nos conduz para a glória da palavra do Senhor nessa hora. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Eu te peço, ó Deus, essas bênçãos de todo o coração em nome do Senhor Jesus. Amém. 아멘. Boa noite. Boa noite. 조금 전에 어떤 분들이 저한테 저보고 주여 믿습니다. 이 포르투갈 말로 해달라고 요구하신 분이 있습니다. Teve gente que pediu para eu falar como eu falei em coreano, né, 주여 믿습니다, em português, né? E teve gente que pediu para mim também, 나한테도 꼭 목사님께 포르투기스로 하게 하라고, 자기 듣고 싶다고. 그래서 제가 이 포르투갈 말로 할지 안 할지는 여러분들이 주여 믿습니다를 한국말로 하는 걸 보고 결정하겠습니다. Eu vou ouvir vocês primeiro falar 주여 믿습니다, ó Senhor, eu confio em Ti, e depois que eu ouvir vocês falarem isso, eu vou falar também em português. 여러분들이 이제 3번 주여 믿습니다. Vocês vão falar 3 vezes, 주여 믿습니다, 3 vezes, de punho cerrado e bem forte. 한번 브레노 목사님을 따라서 하는 것을 보고 제가 할지 안 할지 결정하겠습니다. Então o pastor Breno vai guiar vocês, vocês vão clamar assim, eu vou ver como é que vocês fazem, depois eu vou decidir se eu faço em português ou não. Assim não dá, você tem que fazer em português sim, português do Red. Vamos lá, gente? 1, 2, 3. 따보. Português. Actually, muito bom. 이제 브레노 목사님이 한국말로 가르쳐줘서 이제 하셨잖아요. 저를 좀 가르쳐 주세요. 그럼 제가 배울게요. Português. 그렇지. Ele pediu para, assim como eu ensinei vocês a falar em coreano, para vocês agora o ensinarem a falar em português. O que quer dizer isso em português? Ô Senhor, eu confio em Ti. eu Confio confio em Ti. em Ti. Senhor, oh Senhor, eu confio em Ti. Senhor, confio em Ti. Oh Senhor, confio em Ti. Amém. Glória a Deus. Espera um minuto. Agora eu vou mostrar o original para ele, né? O original do meu lado. Ele mostrou o original do lado em coreano. Agora eu vou mostrar o original em português. Ele é o original, né? 오케이. 오늘 저녁에는 주 예수님의 이름과 성령 운동에 대해서 말씀을 드리기를 원합니다. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre a relação do nome de Jesus com o avivamento. 왜 우리가 주여 해야 되는지 오늘 말씀 들으면 알게 되실 겁니다. Se você prestar atenção nessa palavra agora à noite, você vai entender por que
que você tem que fazer esse clamor: ó Senhor, eu confio em Ti, ó Senhor, eu confio em Ti. 제가 하는 말씀을 여러분들이 잘 깨닫지 못하게 하려고 사탄이 지금 여기 다 둘러싸고 있습니다. 사탄이. Satanás está aqui ao redor, tentando tudo que ele puder fazer para vocês não receberem a palavra, para você não receber, não entender a palavra de Deus. 어쩌면 이 지역에 있는 귀신들을 다 보내가지고 너희들 지금 이 시간에 하는 말 깨닫지 못하게 하려고 방해할지도 모릅니다. E eu não sei se vai ter demônios ao redor aqui que vão tentar operar aqui para que alguém não entenda a palavra de Deus. 여러분들이 오늘 이 말씀을 깨닫고 실천하면 이 사탄의 나라가 이 초상집이 될 줄로 믿습니다. Se vocês entenderem essa palavra, receberem essa palavra, crerem nessa palavra, a casa de Satanás vai ser destruída. 그러나 여러분이 깨닫지 못하고 있으면 사탄이 노래하고 춤을 출 겁니다. Mas se você não receber essa palavra, não compreender essa palavra, os demônios vão fazer festa, vão ficar dançando, pulando de alegria aqui ao redor. 한국말에 이런 말이 있습니다. Em coreano existe uma palavra assim. 수학 선생님 수학을 모른대요. Suhak Sansenin? 예, 수학을 모른대요. 계산할지 에. 모른대요. O professor de matemática não sabe fazer conta. 그리고 국어 선생님이 주제를 파악하지 못한대요. O professor de língua, vamos supor de língua portuguesa, não sabe compreender o tema do texto. 예, 경제 선생님이 경제를 모른대요. O professor de economia não sabe entender como gira a economia do país. 그리고 윤리 선생님이 비윤리적이래요. O professor de ética é antiético. 이게 얼마나 모순입니까? Né? 이게 얼마나 모순입니까? Não é uma coisa muito ao contrário do normal? 만약 예수 믿는 우리가 예수님의 이름의 의미를 모르면 어떻게 되겠습니까? 예수님의 예수님을 믿는 우리가 예수님의 이름의 뜻을 모르면 어떻게 되겠습니까? Se nós que cremos no nome de Jesus não conhecermos o significado, o poder que está no nome de Jesus, o que vai acontecer? 예, 저는 아까 우리 브레노 목사님하고 잠깐 얘기한 내용이 하나 있습니다. Eu conversei algo com o pastor Breno agora há pouco. 여기 오신 분들 중에 그 성령주에서 오신 분들이 있어요. Nós conversamos que tem pessoas aqui que vieram do estado do Espírito Santo. 그래서 만일 에스피리투 상투 하면 이거 성령님을 얘기하는 건지 우리 주를 얘기하는 건지 헷갈리지 않겠나 그런 생각했습니다. E eu fiquei pensando, se eu falar aqui do Espírito Santo, esses irmãos que vieram do estado do Espírito Santo vão ficar meio que perdidos, né? Ele está falando do Espírito Santo ou do Espírito Santo? Eles vão ficar meio perdidos. Né? 그래서 혼란을 일으키지 않기 위해서 스피리투 지 데우 스피리트 상투 지 데우 스피리트 상투 지 데우 그렇게 말하자고 했습니다. E então eu combinei com o pastor Breno para ajudar esses irmãos que vieram do estado do Espírito Santo, que nós vamos falar o Espírito Santo de Deus, para se referir à terceira pessoa da Trindade. 아니 성령주에 성령님이 없으면 이게 얼마나 모순입니까? Imagine vocês, irmãos que vieram do estado do Espírito Santo, se eles não entenderem, não tiver o Espírito Santo, quão estranho que vai ser. 성령주에서 오신 분 한번 손 좀 들어보시죠. 성령주에서 Levante 오신 a 분. mão quem veio do estado do Espírito Santo. 여러분 하나님의 성령 받은 자들입니다. Amém. Pode. Você tem que ser uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. 성령주에 하나님의 성령 받지 못한 사람들 엄청나게 많죠. Lá no estado do Espírito Santo tem muita gente que não recebeu o Espírito Santo, não é? 여러분들이 그들에게 하나님의 성령 체험하도록 해야 될 줄로 믿습니다. E eu creio que vocês têm que ir até eles, levar o Evangelho, a palavra de Deus, e fazer com que todos eles recebam o Espírito Santo. 예수님의 이름이 얼마나 위대한 성령 운동을 하는가 좀 두 군데 말씀을 보겠습니다. 요한복음 14장. Eu quero ver com vocês a palavra de Deus, onde mostra como o nome de Jesus faz o movimento do Espírito Santo. 14 Abra sua Bíblia em João capítulo 14. 12절 14절입니다. João capítulo, Evangelho de João, capítulo de número 14. 12절에서 14절. 14장. Leiam, por favor. João capítulo 14, do verso 12 ao 14. 14절까지. 오케이. João 14,
do 12 ao 14. Podem ler? Amém. Não, até o 14. Só até o 14. 예, 이 말씀을 우리 큰 소리로 읽어주셨는데 감사합니다. Eu agradeço porque vocês leram bem de maneira forte. 이 말씀을 믿으시는지요? Você que leu essa palavra tão bem, você realmente crê nessa palavra? 예수님이 여기 12절에서 농담하고 계신 것은 아닌지요? Jesus não está brincando aqui. Você crê? 너무나 이 말씀을 믿기가 어렵습니다. É muito difícil crer nessa palavra. 왜 믿기가 어렵습니까? Por que é difícil crer nessa palavra? 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 할 것이라고 말씀했기 때문입니다. Porque Jesus disse que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e ainda maiores fará. 어떻게 그걸 믿을 수가 있습니까? Não é difícil crer nisso? 예수님이 이 말씀을 이렇게 했다고 생각해 보십시다. Imagine que Jesus falou assim: 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 조금 할 것이요. Imagine que Jesus falou assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim vai fazer só um pouquinho de tudo que eu fiz. 그러면 모두가 다 아멘 아멘 할 겁니다. Com certeza todos nós vamos dizer amém, amém, né? Com certeza. 그런데 예수님 그 말씀하지 않았습니다. Mas Jesus não falou isso. 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이라고 했습니다. Ele disse primeiro: aquele que crê em mim vai fazer exatamente, vai fazer as mesmas obras que eu faço. 이 말씀을 자세히 보시기 바랍니다. 이게 누구에게 하신 말씀입니까? Olhe bem para essa palavra. Você acha que Jesus está falando essa palavra para quem? 제자들에게 하신 말씀입니다. Para quem? 진실로 진실로 내가 너희들에게 너희 제자들에게 이르노니 그런 것입니다. O texto diz aqui: em verdade vos digo. Jesus estava dizendo essa palavra para os seus discípulos. 그러면 여기서 기대되는 예수님의 말씀이 뭡니까? Então, o que você esperaria aqui que saísse da boca de Jesus? Que palavra? 예수님이 그랬잖아요. 내가 너희들에게 이르노니 그랬잖아요. Jesus fala claramente, olhe bem para o texto. Jesus fala claramente: eu digo a vocês. 그리고 여기서 예상되는 말씀은 바로 그겁니다. 나를 믿는 너희들은 내가 하는 일을 할 것이요 이거보다 더 큰 일도 할 것이다. 그게 바로 기대되는 말입니다. O que se espera dele é exatamente isso. Que ele diga que aquele que crê nele, que é discípulo dele, vai fazer as obras dele e ainda maiores fará. 그런데 예수님 그 말씀 하셨습니까? Mas Jesus disse isso? 그런 말씀하지 않으셨어요. 자기가 하는 일 똑같이 하고 더 큰 일을 할 거라 그랬죠. 네, 누가 하느냐 이거죠. 그 일을. 네? 누가 그 일을 하느냐 이거죠. Quem Jesus disse que faria esses trabalhos, essas obras? Quem? 예수님의 제자들만 그것을 할 것이라고 얘기하지 않았습니다. Jesus não disse que só aqueles discípulos dele daquela época fariam isso. 나를 믿는 자는 제자들만 예수님을 믿는 것이 아니라 제자들을 통해서 수없이 많은 사람이 예수 믿습니다. Ele disse que também, não só os discípulos que estavam ali no vos digo, mas também todas as outras pessoas que crescem nele iriam fazer as obras dele maiores que ele ainda. 그리고 저도 믿고 여러분들도 예수님을 믿습니다. E agora pense que eu também creio em Jesus e que você também crê em Jesus. 자, 그렇기 때문에 여기 예수님이 하시는 말씀은 12 제자에게만 해당되는 것이 아니라 신자 모두에게 해당됩니다. E por isso nós podemos entender que esse texto maravilhoso aqui do verso 2 de João 14 não é um texto onde o Senhor está falando apenas para os discípulos dele daquela época, mas para todos os crentes nele de todas as épocas. 어떻게 그런 일을 할 수 있습니까? Como nós podemos fazer isso? 예수님이 이 세상에 오셔서 무슨 일을 하셨습니까? O que Jesus fez quando ele veio a esse mundo? 예수님은 세상에 오셔서 아버지의 일을 하셨습니다. Jesus fez as obras do Pai nesse mundo.
아버지의 일을 하시고 아버지의 말씀을 하셨습니다. Ele fez os trabalhos do Pai e ele propagou a palavra do Pai. 예수님은 방금 전에 빌립에게 나를 본 자는 아버지를 보았는데 어찌하여 너는 나보고 아버지를 보여달라 그랬느냐라고 Há 말씀하셨습니다. pouco tempo atrás aqui Jesus disse para Filipe, vocês quando me veem, veem o próprio Pai, e como é que vocês estão me pedindo para mostrar o Pai? 예수님이 하는 일 전부는 아버지를 보여주고 아버지의 말씀을 우리에게 들려주는 것입니다. E o sentido é que todo o trabalho que Jesus fazia eram obras, eram trabalhos onde ele mostrava o Pai, porque eram obras do Pai. Todas as palavras que ele pregava e ensinava eram palavras do Pai, porque vinham do próprio Pai. 왜 그렇습니까? 예수님은 하나님의 말씀이면서 육신을 입은 하나님의 말씀입니다. E isso era assim por quê? Porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, a palavra que se encarnou e habitou entre nós. Ele é o próprio Deus que se encarnou e habitou entre nós. 예수님은 하나님으로서도 하나님의 말씀이고 예수님은 사람으로서도 하나님의 말씀입니다. Jesus como Deus é a palavra, Jesus como a palavra é Deus, e Jesus como homem também é a palavra, e Jesus como sendo a palavra de Deus é também homem. 그런데 하나님 말씀이신 예수님이 하는 일마다 하나님을 드러내고 하나님을 나타내죠. E nesse sentido, essa palavra de Deus que é Jesus, em tudo que ele fazia, ele refletia a imagem e a glória do Pai. 보이지 않는 하나님을 보여주신 분이 예수님입니다. O ser que realmente pôde mostrar para nós, para o mundo, a imagem do Pai, a glória do Pai, que era invisível, que é invisível, mostrar para nós de maneira visível, foi Jesus. 들리지 않는 하나님의 음성을 들리게 하신 분이 예수님입니다. Aquele que mais pôde nos fazer ouvir a voz do Pai é Jesus. 왜 그렇습니까? 예수님이 하나님의 모습을 가지고 오셔서 하나님의 말씀을 하고 하나님의 일을 했기 때문입니다. Porque Jesus veio até nós com a imagem do Pai, com a palavra do Pai, com o poder do Pai e realizou e trouxe tudo isso a nós. 이러한 엄청나고 위대한 일의 결론이 무엇입니까? Qual foi o resultado desse trabalho grandioso, tremendo que Jesus fez? 십자가의 죽음을 통해서 아버지의 영광을 드러내고 위엄을 나타내는 것입니다. Foi refletir a glória de Deus o Pai através da sua morte na cruz. 그런 예수님이 이제 우리를 위해 구원을 이루심으로 이제 하나님 아버지께 가시는 마당에 이 말씀을 한 겁니다. Esse Cristo Jesus que garantiu, que realizou toda a nossa salvação, ele no elevar-se a Deus o Pai nos deixa essa palavra. 이게 얼마나 놀라운 일입니까? É uma coisa tremenda isso. 제가 브레노 목사님을 보면 브레노 목사님이 보이지 않습니까? 브레노 목사님을 보면 브레노 목사님이 보이지 않습니까? Se eu olhar para o pastor Breno, não aparece o pastor Breno, não é ele? 이거는 그냥 단지 육안으로 보는 것이죠. Eu estou olhando com os meus olhos do rosto. 근데 영안으로 보면 브레노 목사님 안에 예수님이 역사하고 예수님이 말하기 때문에 브레노 목사님 안에서 예수님을 보는 거죠. Mas se eu olhar para o pastor Breno com os meus olhos espirituais, eu vejo Jesus dentro do pastor Breno, eu vejo Jesus operando no pastor Breno, falando através do pastor Breno. 그와 같이 예수님이 걸어가고 말씀할 때 예수님만 보이는 것이 아니라 하나님 아버지가 보이는 겁니다. E dessa forma, quando Jesus anda e vai para todo lugar e fala, as pessoas não viam só Jesus andando e falando, elas estavam vendo o próprio Pai andando e falando. 얼마나 큰 영광이며 존귀입니까? Imagine você que glória tremenda, que majestade tremenda estava ao redor de Jesus. 이제 우리가 하늘에 올라가서 하나님을 만날 필요가 없습니다. Agora a gente vai para o céu e nem vai precisar encontrar Deus. 하나님의 음성을 들으라고 하나님 저한테 말씀해 주세요. 하나님 저한테 말씀해 주세요. 그렇게 할 필요가 없습니다. A gente não vai precisar chegar lá no céu e ficar, ó Deus Pai fala para mim, ó Deus Pai fala comigo. 왜요? 예수님의 음성을 듣는 것이 하나님의 음성 듣는 것이고 예수님을 보는 것이 하나님을 보는 것이기 때문에 그렇습니다. Porque ouvir a voz, a palavra de Jesus é ouvir a voz do Pai. Olhar para Jesus é olhar para o Pai. 이제 예수님만 믿으면 됩니다. Agora basta nós crermos em Jesus
e seguirmos os passos dele, que está tudo certo. 예수 믿는 것이 하나님을 믿는 것입니다. Quando você crê em Cristo Jesus e segue os passos dele, você está crendo em Deus e seguindo os passos de Deus Pai. 근데 정반대로 하나님을 믿지만 예수님을 안 믿으면 하나님 믿는 게 아닙니다. 하나님을 믿고 isso. 하나님을 믿지만 예수님을 안 믿으면 하나님 믿는 게 아닙니다. Mas ao contrário, se você pensar ao contrário, numa pessoa que fala que crê em Deus, que segue a Deus, mas não crê em Jesus e não segue Jesus como Deus, essa pessoa não crê em Deus. 브라질에 하나님을 믿는 유대인들이 많이 있습니다. Tem muitos judeus no Brasil que creem em Deus. 예, 이쪽 지역에도 좀 유대인들이 있나요? Tem algum judeu que veio para cá, para Manhuaçu, morar aqui? 상파울로 지역에는 유대인들이 굉장히 많습니다. Em São Paulo, lá perto de onde eu moro, tem muito judeu. 그들이 지금도 하나님을 믿고 해당에 가서 예배를 드리는데 예수님을 안 믿어요. Os judeus têm muitas sinagogas lá em São Paulo e eles são muito zelosos em frequentar a sinagoga e buscar o Deus do Velho Testamento. 그들이 모세의 오경대로 열심히 자녀들을 가르치고 말씀을 믿고 순종하지만 예수님을 안 믿어요. Mas eles não creem em Jesus. E lá na sinagoga, eles estudam zelosamente os 5 livros da Torá, da lei judaica de Moisés, do Pentateuco. Eles ensinam, além de estudar muito esses livros, eles ensinam esses livros da lei para os filhos deles. E as crianças judaicas aprendem muito bem sobre os costumes judaicos e os 5 livros da lei. Mas nenhum deles crê em Jesus. 그들은 우리가 가지고 있는 성경, 동일한 성경 중에 구약을 우리하고 동일하게 가지고 있습니다. A Bíblia que eles têm e que eles seguem, que eles estudam, que eles aprendem, ensinam para os filhos, é o nosso Velho Testamento, é idêntica ao nosso Velho Testamento. 그들에게는 신약 성경이 없을 뿐이죠. Eles não têm o Novo Testamento. 근데 성경 분량으로 얘기하면 성경 전체 분량 중에 구약이 4분의 3입니다. 성경 전체에 4분의 3이. Mas se você fizer uma soma de toda a Bíblia, de todos os livros da Bíblia, os livros que compõem o Velho Testamento compõem 3/4 da Bíblia, só sobra 1/4 para o Novo Testamento. 그 중에 4분의 1이 신약 성경입니다. 1/4 da Bíblia é o Novo Testamento. 이렇게 엄청나게 많은 분량 우리하고 똑같은데 단 근본적으로 틀린 게 예수 안 믿는 겁니다. Eles têm uma parte muito grande, por isso, da Bíblia, que nós temos na mão deles, todo o Velho Testamento, mas eles não creem em Jesus. 하나님께서 보낸 마지막 아들 예수님을 안 믿으니까 너희들은 나를 믿는 게 아니야. 너희들은 나를 믿는 게 아니야. 라고 하나님이 배척하십니다. E Deus então rejeita essa vida espiritual deles, porque eles não creem naquele que Ele enviou. Eles não creem no Messias, no Cristo, Filho de Deus. 예수님이 분명히 말씀하셨고 사도들을 통해서 분명히 말씀하셨습니다. 나를 믿는 것이 하나님을 믿는 거다. 나를 믿는 것이 하나님 믿는 거다. Jesus falou claramente, pessoalmente, e falou claramente através dos discípulos: aquele que crê nele é o que crê em Deus. Aquele que segue os passos dele é o que segue a Deus. 이 세상에 하나님 믿는 사람 되게 많습니다. Nesse mundo tem muita gente que crê num Deus. 자, 이슬람 생각해 보세요. 이슬람 하나님 믿습니까? 안 믿습니까? Respondam para mim, os islamitas, os muçulmanos acreditam em Deus ou não? 그들의 신을 알라라고 할 뿐이지 그들이 믿는 코란의 하나님이 구약 성경에 나오는 그 하나님이라고 그들은 생각합니다. Eles acreditam no Deus Alá, eles acreditam em Deus, o Deus Alá, e eles creem que o Deus que eles acreditam é o mesmo Deus do Velho Testamento dos judeus. 그 이슬람 교인들은 구약 성경보다 자기들이 가진 코란 성경이 더 순수한 하나님의 말씀이라고 믿습니다. E eles acreditam que mais do que o Velho Testamento que nós temos e os judeus têm, o Alcorão que eles têm é a palavra de Deus mais correta, mais acurada. 그리고 세계에서 인구가 두 번째로 가장 많은 나라가 어딘지 아십니까? E você sabe qual é o país que tem a segunda maior população do mundo? 인도입니다. 인도. É a Índia. 이 인도의 사람들 중에 하나님 믿지 않는 사람 한 사람도 없습니다. A Índia tem 1,2 bilhão de habitantes, 6 vezes a população do Brasil, não é? E no meio de todos os habitantes da Índia, não tem nenhum que não crê em Deus. 인도 사람들이 믿는 신은 인도 인구만큼이나 많습니다. E é interessante porque
Assim como tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas na Índia que creem em Deus, eles também têm 1 bilhão e 200 milhões de deuses que eles creem. 그들은 다 그들이 믿는 분이 하나님이라고 그러지 그들의 종이라고 부르지 않습니다. E cada um deles lá na Índia dizem que eles creem em Deus e que eles têm um Deus. 이렇게 이슬람이나 아니면 힌두교나 또 다른 종교에서도 하나님을 다 믿는다고 합니다. E assim, dessa forma, não só no islamismo, não só no hinduísmo, mas em todos os países, em todas as religiões, as pessoas creem em um Deus. 그러나 하나님께서는 세상의 어떤 종교도 인정하지 않습니다. 예수님을 믿는 것만이 참으로 하나님을 믿는 거라고 말씀했기 때문입니다. Mas Deus não reconhece nenhuma dessas religiões, porque na Bíblia, na palavra de Deus está muito claro, só aquele que crê em Jesus Cristo, esse é o que segue o verdadeiro Deus. 그렇게 우리 주 예수님의 이름이 이렇게 중요한 것입니다. E é por isso que o nome de Jesus Cristo se torna um nome tão importante para nós. 예수님의 이름을 믿으면 하나님을 믿는 거지만 예수님의 이름을 안 믿으면 하나님을 안 믿는 것이기 때문에 그렇습니다. E se torna muito importante porque se o ser humano crê em Jesus e segue a Jesus, ele está crendo em Deus e seguindo a Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Mas se ele não crê em Jesus, não seguir a Jesus, segundo a Bíblia, ele não está crendo em Deus, ele não segue Deus. 그런데 그렇게 위대한 주 예수님이 오늘 본문 말씀에서 너희들은 내가 하는 일을 할 거야, 이거보다 더 큰 일도 할 거야 라고 모든 신자에게 말씀했습니다. Mas observe, esse grande Deus, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, está dizendo hoje no texto, que aquele que crê nele vai fazer as obras que ele fez e ainda maiores obras fará. 예수님이 이 말씀을 하신 것은 이제 우리의 구원을 완성하기 위해서 십자가의 길을 가시면서 말씀한 겁니다. Ele falou isso quando ele estava já a caminho da cruz para completar a realização da nossa salvação. 이제 예수님의 십자가의 길을 가시고 하나님 아버지 품으로 가시면 더 이상 이 세상에서 우리는 예수님을 볼 수가 없습니다. E após então morrer na cruz e ressuscitar e ser assunto aos céus e assentar-se à direita de Deus, nós não poderíamos mais ver Jesus. Ninguém poderia mais ver Jesus em carne aqui nesse mundo. 그뿐만 아니라 예수님의 말씀을 육적으로 들을 수도 없습니다. E obviamente que também ninguém mais poderia ouvir a palavra de Deus através da pessoa de Cristo encarnada. 그러면 사람들이 어떻게 예수님을 만나고 예수님의 가르침을 받을 수 있습니까? Então, como, irmãos, que as pessoas agora vão se encontrar com Jesus? Como elas vão receber os ensinamentos de Jesus para seguir? Como? 보고 들을 수 없는 하나님을 보이는 예수님이 오셔서 말씀하심으로 하나님을 예수님 안에서 체험하고 경험할 수 있었죠. Na época que ele esteve aqui em carne, o Deus que as pessoas não podiam ver, elas viram através dele. As palavras de Deus faladas diretamente por alguém, que elas não podiam ter, elas ouviram através dele. Só que agora ele não está mais aqui entre nós em carne. E como que as pessoas vão ver Deus e ouvir as palavras de Deus? Como? 그런데 예수님이 십자가의 구원을 완성하고 부활하셔서 하나님 품으로 가시니 더 이상 세상에는 예수님이 안 계십니다. Ele morre na cruz, 3 dias depois ele ressuscita, e depois de passar cerca de 40 dias com os discípulos, ele é assunto aos céus, sobe e toma assento à direita do Pai. 예수님의 얼굴을 볼 수도 없고 예수님의 육성을 들을 수도 없습니다. E agora ninguém mais pode ver o rosto de Jesus em carne, e ninguém mais pode ouvir diretamente as palavras de Jesus. 3년 동안 예수님과 함께 먹고 마셨던 제자들은 더 이상 예수님과 함께 먹고 마실 수가 없습니다. Os discípulos que passaram 3 anos andando com ele, comendo com ele, bebendo com ele, bebendo água, enfim, caminhando com ele, esses discípulos não mais poderiam andar com ele, nem comer nada com ele. 그런데 어떻게 사람들이 예수님을 만날 수 있습니까? E agora, como então as pessoas vão poder encontrar Jesus? 예수님의 이름입니다. Aí está o segredo do nome de Jesus. 예수님의 이름이 있는 곳에 예수님이 계십니다. Porque onde está o nome de Jesus, está também a pessoa de Jesus. 왜 그렇습니까? 이게 굉장히 중요한 얘기입니다. Isso é algo muito importante, preste atenção.
예수님께서 제자들을 내가 세상에 보낸다고 그랬습니다. 세상에 보낸다. 예, 예수님께서 제자들. Jesus, olha só, Jesus diz assim para os discípulos: Eu vos envio ao mundo. 자, 보세요. 하나님 아버지가 예수님을 보내니까 예수님을 보면 하나님이 보입니다. Presta atenção nisso. Deus enviou o seu filho Jesus como sendo o próprio Deus, e quem via Jesus via o próprio Deus. 자, 그러니까 예수님이 이제 제자들을 세상에 보내니까 제자들을 보면 누가 보입니까? E agora, Jesus então envia no lugar dele os discípulos ao mundo. E quando as pessoas vissem os discípulos, quem que elas iam ver? 예수님이 보이는 것입니다. 예수님이 보이는 것입니다. Elas iriam ver Jesus através deles. Jesus ia ser refletido neles, ia ser visto através deles. 왜 그렇습니까? Por que isso? 예수님은 하나님 아버지의 이름으로 세상에 오셨고, Jesus veio a esse mundo em nome do Pai, 그래서 아버지를 보여주고 나타냈죠. e por isso ele refletiu, mostrou para o mundo a pessoa do Pai, 아버지의 말씀을 하고 아버지의 영광을 나타냈습니다. e ele disse ao mundo as palavras do Pai e mostrou ao mundo a glória do Pai. 그런데 우리가 예수님의 이름으로 세상으로 예수님이 가도록 보냅니다. Mas agora, nós que somos os discípulos de Jesus, somos pegos por Jesus e enviados ao mundo por Jesus. 우리가 예수님의 이름으로 세상에 나가서 예수님의 말을 하고 예수님의 일을 하면 어떻게 됩니까? E aí então nós vamos ao mundo e vamos falar em nome de Jesus, vamos pregar em nome de Jesus, vamos ensinar em nome de Jesus e vamos fazer obras em nome de Jesus. Quando isso acontece na nossa vida, o que se dá? O que acontece? 바로 예수님의 말을 하고 예수님의 일을 하는 우리들을 통해서 사람들이 예수님을 보고 예수님을 만나는 것입니다. O que acontece é que as pessoas, através de nós, das nossas palavras que são as palavras de Jesus, através das nossas atitudes que são as atitudes, as obras de Jesus, as pessoas veem Jesus através de nós, as pessoas ouvem Jesus através das nossas palavras, as pessoas veem as obras de Jesus através das nossas obras. 예수님께서는 우리가 세상에서 예수님 역할을 하기를 원하는 겁니다. E nesse sentido, então, Jesus quer que nós agora façamos nesse mundo o papel dele. Nós cumpramos o papel dele. 예수님이 우리 각자에게 말씀하는 겁니다. 네가 나야, 네가 나야, 네가 나야, 내 역할 해. E nesse sentido, Jesus está dizendo para cada um de nós: você sou eu, você agora sou eu, você sou eu. 네가 나란 말이야, 나란 말이야. 너를 보면 이제 사람들이 예수 그리스도를 보게, 나를 보게 돼 있어. Agora, quando as pessoas olharem para você e virem você, elas vão me ver. Quando as pessoas ouvirem você, elas vão me ouvir. Agora elas vão me ver em você, me ouvir através de você. 이게 목사님들에게만 말씀하는 게 아니라 성도님들에게도 네가 나야, 네가 나야, 네가 내 말을 하고 내 일을 하면 너를 통해서 사람들이 나를 보게 돼. Mas Jesus não está dizendo que isso vai acontecer só através dos pastores ou dos discípulos. Ele falou que é através de todo mundo que crê. Então ele está dizendo para vocês que são membros da igreja também: você sou eu, você sou eu. Quando você falar, as pessoas vão ouvir a mim. Quando você fizer alguma coisa, as pessoas vão ver a mim, a minha pessoa fazendo alguma coisa. Você sou eu. 이게 얼마나 놀랍습니까? Você pode imaginar que coisa gloriosa, tremenda é essa? 예수님은 안 보입니다. 예수님은 안 보입니다. Jesus não é visível, Jesus é invisível. 그러나 우리는 보입니다. Mas você é visível. 예수님의 육성은 안 들립니다. A voz de Jesus, aquela voz que ele tinha no corpo de carne, não é ouvida. 근데 우리의 말은 들립니다. Mas a sua voz é possível se ouvir. 우리가 예수님의 이름으로 말하고 일하면 예수님이 우리 안에 드러나고 나타나는 것입니다. Assim, quando você fala e faz alguma coisa em nome de Jesus, através de você, de dentro de você, a pessoa de Jesus aparece. 이것을 믿으십니까? Você crê nisso? 이렇게 예수님의 이름이 위대한 것입니다. É por isso que o nome de Jesus que nós carregamos é tremendo, é grandioso. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하는 겁니다. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리라. E é por isso então que ele está dizendo aqui que tudo que nós pedirmos em nome dele, ele o faria. 그러니까 14절에서도 내 이름으로 무엇이든지
내게 구하면 내가 행하리라 그렇게 말씀합니다. Ele disse que era para que nós pedíssemos algo a Ele em nome dele, que isso Ele o faria. 이 말씀이 무슨 말씀입니까? Qual o sentido dessa palavra? 우리가 예수님의 일을 하고 예수님보다 위대한 일을 하려면 그 일을 하기 위해서 먼저 해야 될 것이 있다는 것입니다. O sentido é que é para nós fazermos as mesmas obras de Jesus e fazermos obras até maiores do que Jesus fez, primeiro existe algo que nós temos que ter. 우리가 일하는 장소는 세상입니다. 예? 우리가 예수님의 이름으로 일하는 장소는 세상입니다. O lugar que nós trabalhamos em nome de Jesus é o mundo. 가정일 수 있고 직장일 수 있고 사업체일 수 있습니다. Pode ser a sua família, pode ser o lugar que você trabalha, pode ser a sua igreja. 우리가 그렇게 세상에 나가서 예수님의 이름으로 일하려면 먼저 우리가 하나님 앞에 보좌 앞에 나가서 예수님의 이름으로 기도를 해야 된다는 것입니다. E para que você então vá ao mundo, aonde você trabalha, mora, estuda, enfim, para que você vá, saia ao mundo e faça as obras de Jesus, Ele ensinou que você tem que vir primeiro aos pés dele e estar em oração diante do Pai. 그렇게 되면 예수님께서 친히 우리를 통해서 엄청난 일을 하신다는 겁니다. E Ele quis dizer aqui que se você vir aos pés do Pai, não é, ou vir até Ele e pedir alguma coisa, quando você se levantar e for agir, Ele vai fazer. 그것을 보여주는 것이 사도행전입니다. 사도행전. E o que mostra isso acontecendo na prática, na vida dos seres humanos que seguem Jesus, é o livro de Atos. 부족하고 약점이 많은 제자들이 예수님의 이름으로 엄청난 일을 한 것을 사도행전이 우리에게 보여주고 있습니다. E o livro de Atos então mostra aqueles discípulos que eram tão pobres, incultos, iletrados, tão sem condição, o livro de Atos nos mostra como eles ficaram tão poderosos, tão grandiosos, como instrumentos de Deus, quando eles saíram em nome de Jesus. 그들이 예수님의 이름으로 기도할 때 어떤 역사가 있었습니까? Vocês se lembram em Atos o que acontecia quando eles oravam em nome de Jesus? 성령님이 오셨잖아요. O Espírito Santo descia e operava maravilhas. 성령님의 능력이 나타났잖아요. O poder do Espírito Santo operava coisas tremendas. 그들이 예수님의 이름을 말하고 예수님의 이름을 전할 때 예수님의 능력이 나타났잖아요. Toda vez que eles então oravam em nome de Jesus, que eles proclamavam o nome de Jesus, o poder do Espírito Santo se manifestava de maneira tremenda. 성령과 우리 신자와 공통점이 무엇인지 아십니까? Você sabe o que é idêntico entre o Espírito Santo e você? 성령과 우리를 연결하는 것은 예수님의 이름입니다. O que é idêntico entre o Espírito Santo e você é que o que liga você a Ele é o nome de Jesus. 제가 조금 전에 말씀드렸죠. 예수님이 우리를 세상에 보내셨다고 그랬죠. Eu disse há pouco que Jesus nos enviou para o mundo. 우리가 예수님의 이름으로 세상에 가는 것입니다. Nós vamos para o mundo em nome de Jesus. 그 예수님이 하나님에게 가셔서 성령을 보내셨는데 누구의 이름으로 보내셨을까요? O Senhor Jesus subiu ao Pai e enviou o Espírito Santo sobre nós. Ele enviou o Espírito Santo em nome de quem? 예수님의 이름으로 성령을 보내셨습니다. Em nome de quem? 예수님의 이름으로 Ele enviou o 성령을 Espírito 보내셨습니다. Santo em nome dele, em nome de Jesus. 예수님의 이름으로 성령을 보내셨습니다. 꼭 기억하시기 바랍니다. Lembre-se disso claramente, que o Senhor enviou sobre nós o Espírito Santo em nome de Jesus. 26절 같이 읽어보십시다. Olha aí o verso 26. 14장 26절입니다. João 14, verso 26. Leiam, por favor. João 14, verso 26. Podem ler? Vejam claramente aqui que o texto está dizendo que o Pai enviou o Espírito Santo em nome de Jesus. 자, 예수님의 간청을 받고 하나님 아버지께서 성령님을 보내는데 하나님 아버지의 이름으로 보내십니까? 예수님의 이름으로 보내십니까? O Pai ouviu o pedido de Jesus e enviou o Espírito Santo. Mas respondam para mim, o Pai enviou o Espírito Santo em nome dele, do Pai, ou em nome do Filho Jesus? Hein?
아들 예수 이름으로 성령 보냈다고 아버지 하나님이. 조금 이상하지 않습니까? Você não acha um pouco estranho? 성령님 입장에서는 되게 섭섭하지 않습니까? Você não acha que o Espírito Santo ficaria um pouco triste? Porque 예수님 ao invés de vir em nome do Pai, ele veio em nome do Filho. 왜 그렇습니까? 아들 예수님도 하나님이고 Isso acontece por quê? 성령님도 하나님입니다. O Filho é Deus, mas o Espírito Santo também é Deus. 아버지께서 아들을 보낼 때 아버지의 이름으로 보냈습니다. Quando o Pai mandou o Filho, Jesus, ele mandou o Filho em nome do Pai. Por isso o Filho Jesus diz que ele veio em nome do Pai. 그럼 하나님 아버지께서 성령을 보낼 때 누구 이름으로 보내는 것이 더 좋습니까? Mas então o que seria normal e melhor para o Espírito Santo? 성령님도 Que o Pai mandasse ele em nome do Pai ou em nome do Filho? 성령님도 예수님처럼 아버지의 이름으로 오셔야죠. É claro que o Espírito Santo deveria vir, digamos, ou gostaria de vir em nome do Pai, igual Jesus veio em nome do Pai. 어쩌면 성령님이 섭섭해 하셨을지도 모릅니다. Eu não tenho certeza, mas talvez o Espírito Santo possa ter ficado triste com isso. 예수님은 아버지의 이름으로 보내고 왜 저는 아버지의 이름으로 안 보냅니까? 나 섭섭합니다. 그럴 수도 있겠죠. Ele pode até ter dito para o pai: nossa, mas o senhor, o pai mandou o filho em nome do pai, por que agora não me manda em nome do pai? Porque eu tenho que ir em nome do filho. 그러나 성령님은 너무 겸손하시기 때문에 불평하지 않으셨습니다. Mas o Espírito Santo é muito humilde, ele não ia reclamar desse jeito. 원망하지 않으셨습니다. O Espírito Santo não ia reclamar de jeito nenhum. 아버지가 아들의 이름으로 가거라, 아들의 이름으로 가거라라고 성령을 보낼 때, 제가 예수님의 이름으로 갑니다. 예수님의 이름으로 갑니다. 오신 것입니다. E como ele é totalmente unido ao Pai, e eles são totalmente unidos em amor, em submissão e tudo mais, o Espírito Santo, quando o Pai disse: vá você para eles em nome do Filho, ele obedeceu imediatamente, falou: tudo bem, eu vou lá e vou habitar neles em nome do Filho, eu vou para lá, para os discípulos em nome do Filho. 이렇게 예수님의 이름으로 보냄받은 성령이 세상에 오셨는데 어디로 가셨습니까? 누구에게로 E 들어가셨습니까? então esse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, quando ele vem ao mundo em nome do Filho, ele vem para quem? 예수 믿는 하나님의 아들, 딸 마음속으로 들어갔습니다. Ele vem exatamente para o coração, para dentro do coração dos filhos e das filhas de Deus. 성령이 오셨네, 성령이 오셨네. 예수 믿는 사람들에게, 우리에게. E por isso então nós que somos os filhos e as filhas do Pai, nós cantamos que o Espírito Santo venha, que ele venha sobre nós, que ele venha até nós. 하나님의 아들, 딸인 우리 안에 성령님이 계십니다. E esse Espírito Santo maravilhoso que veio em nome do Filho, agora está habitando dentro de você. 우리 안에 계신 성령님은 누구의 이름으로 일하시는가요? Outra pergunta: esse Espírito Santo que agora está habitando dentro de mim e de você, então, ele opera em nome de quem? 예수님의 이름으로 일을 하고 예수님의 이름으로 말씀합니다. Ele opera em nome de Jesus e faz a gente falar em nome de Jesus. 우리가 해야 될 일하고 성령님이 하는 일이 똑같죠? Olha que interessante, o que nós temos que fazer e o que nós temos que falar é a mesma coisa que o Espírito Santo tem que fazer e que ele tem que falar. 우리도 예수님의 이름으로 일하고 예수님의 이름으로 말하는데 성령님은 우리 안에서 예수님의 이름으로 말하고 예수님의 일을 하잖아요. Nós também falamos em nome de Jesus, nós também fazemos as coisas em nome de Jesus, e o Espírito Santo que está em nós também fala em nome de Jesus e faz as coisas em nome de Jesus. 얼마나 놀랍습니까? 이렇게 Isso é tremendo. 성령님과 우리는 예수님의 이름으로 하나로 연결된 것입니다. E assim nós e o Espírito Santo estamos completamente unidos por causa do nome de Jesus. 예수님이 하나님 아버지와 나는 하나라고 얘기한 것처럼 이제 우리는 성령과 우리는 하나라고 얘기할 수 있습니다. E assim como Jesus disse que ele e o Pai são nós também podemos dizer hoje que nós e o Espírito Santo que habita em nós somos 성령과 우리가 하나가 되면 엄청난 역사가 일어납니다. E quando assim nós, cada de nós, realmente nos tornamos só com o Espírito Santo, obras de poder, de maravilha tremendas acontecem através de nós. 제가 이 부분과 관련해서 너무나 쉬운 질문 하나 드리겠습니다. Sobre essa questão, eu vou fazer uma pergunta muito fácil para vocês. 너무 쉬운 질문 한다고 실망하지 마시기 바랍니다.
não fique decepcionado comigo, porque eu vou te fazer uma pergunta muito fácil. 너무나 쉬운 질문 한다고 우리 브라질 성도를 무시하는 거 아닌가라고 낙심하지 마시기 바랍니다. Não pense que porque eu vou fazer uma pergunta muito fácil para vocês, que eu estou ignorando o conhecimento de vocês. 자, 우리가 일을 더 잘할 수 있습니까? 성령님이 일을 더 잘하십니까? Quem trabalha melhor? Nós trabalhamos melhor ou o Espírito Santo trabalha melhor? 성령님이 당연히 일 더 잘합니다. 다시 한번 말씀해 보시죠. 누가 일을 더 잘합니까? 성령님이 더 잘하십니까? 우리가 더 잘하십니까? Pense bem, calma. Eu vou perguntar de novo. Quem trabalha melhor? Nós trabalhamos melhor ou o Espírito Santo trabalha melhor? 예, 확실합니까? 성령님이 훨씬 더 잘하고 완벽하게 하는 거 믿으십니까? Você creio que respondam claramente. Respondam. 어떤 사람은 확실히 성령님이 더 일 잘하고, 예. 어떤 사람은 확실히 우리가 일 더 잘하는 성령보다. 성령보다 우리가 일을 더 잘할 수도 있다고요? 아마 조시면서 들으셨나 봐요. Tem alguém que respondeu que nós trabalhamos melhor que o Espírito Santo? 성령님은 Desculpa, mas eu acho que essa pessoa estava cochilando. 성령님은 하나님이시기 때문에 우리보다 1000배, 1000배, 1억배 일 잘하십니다. O Espírito Santo é Deus, e exatamente porque Ele é Deus, Ele opera muito melhor que nós, trabalha muito melhor que nós, 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes, muito melhor que nós. 성령님은 언제나 어디서나 예수님이 시키는 대로만 합니다. O Espírito Santo sempre, em qualquer lugar, em qualquer situação, Ele fala e faz aquilo que Jesus ordena que Ele faça. 믿으십니까? Você crê nisso? 그런데 놀라운 사실은 성령님이 어디서 그런 일을 하느냐 이거죠. Mas o que é incrível é onde o Espírito Santo faz isso. 우리가 기도도 안 하고 우리가 전도도 잘 안 하니까 성령님이 너 가만히 있어. 내가 가서 전도할게. 내가 가서 예수 전할게. 성령님이 그렇게 하시나요? Por exemplo, se a gente não orar, não ligar para evangelizar, não tiver nem aí com a obra de Deus, será que o Espírito Santo vem e fala com a gente, tá bom, fica tranquilo, deixa comigo que eu vou lá e faço, fica aí de boa, fica na tua, deixa que eu vou lá e vou fazer tudo. O Espírito Santo fala assim? Hein? Sim, now. 맞습니다. 성령님은 우리를 떠나지 않습니다. Isso, certo, isso mesmo. O Espírito Santo não nos deixa em hipótese alguma. 우리가 부족함에도 불구하고 우리와 함께 우리를 통해서만 일합니다. Por mais que nós sejamos limitados, por mais que nós sejamos sem conhecimento, o Espírito Santo não nos deixa. Ele sempre está em nós e Ele sempre trabalha através de nós. 성령님은 우리를 떠나서 일하지 않습니다. 우리를 통해서 형제들에게 안 믿는 사람들에게 말씀하고 우리를 통해서 예수님을 드러냅니다. O Espírito Santo nunca jamais sai de nós e faz a obra por conta própria dele. Ele sempre permanece em nós e faz a obra toda sempre através de nós. 이게 얼마나 놀라운 역사입니까? Você pode imaginar quão importante é isso? 자, 우리 사도행전 1장으로 가서 좀 잠깐 다시 한번 아는 구절을 확인해 보겠습니다. Vai lá para Atos capítulo 1, Sadoinjan 1장. 장 8절. Por favor, Atos capítulo 1, abram suas Bíblias, Atos 1. Leiam todos juntos, verso bem conhecido de vocês, que é o verso 8, Atos 1, 8, podem ler. 이 말씀 모르는 분은 한 사람도 없습니다. E 말씀, 모르는 분은 한 사람도 없습니다. na igreja cristã, em qualquer país do mundo que você for, não vai ter um crente que não conheça esse versículo. 성령님이 누구에게 임한다고 그랬습니까? O Espírito Santo desce em quem? Falou aí, desce em quem? 믿는 너희 모두에게 임한다고 그랬습니다. Em quem, irmãos? Sobre todos aqueles que creem no Senhor. Todo vocês. Todos vocês. Todo vocês. 성령이 우리 모두에게 임하는 겁니다. O Espírito Santo desce em todos nós.
성령님이 우리 모두에게 임하면 어떤 역사가 일어납니까? E quando ele desce em todos nós, o que acontece? 우리가 갑니다. 우리가 갑니다. 예루살렘으로, 유다로, 사마리아로 우리가 갑니다. Quando ele desce em todos nós que vamos como testemunhas de Cristo, nós que vamos para Jerusalém, para Judeia, para cá, para lá, para todos os cantos, nós é que vamos. 성령이 가시는 게 아니고 우리가 가는입니다. Não é o Espírito Santo que vai lá, somos nós que vamos. 그러면 성령님은 어떻게 됩니까? E o Espírito Santo está onde? Vai fazer o quê? 우리를 통해서 우리와 함께 보이지 않게 가는 겁니다. O Espírito Santo de maneira invisível, através de nós, junto conosco, ele vai para onde a gente for. 성령님은 우리 안에서 예수님에 대해서 이렇게 말해, 예수님에 대해서 이렇게 말해. 그러면 우리가 성령의 소리를 듣고 사람들에게 예수 믿으세요, 예수님 왕이십니다, 구원자입니다, 이렇게 얘기하는 겁니다. E então, à medida que o Espírito Santo vai nos iluminando e falando ao nosso coração, nós vamos falando para as pessoas de Jesus. Jesus, crê em Jesus, Jesus era assim, Jesus fez isso. E nós vamos propagando o nome de Jesus para as pessoas. 성령님은 우리 안에서 예수님의 증인, 우리는 세상에서 예수님의 증인. Dessa maneira, o que acontece? O Espírito Santo se torna dentro de nós a testemunha de Jesus e nós nos tornamos perante as pessoas lá fora as testemunhas de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. 와, 얼마나 놀랐습니까? Que coisa tremenda. Glória a Deus. Que coisa tremenda. 예, 한 구절 더 보겠습니다. 5장입니다. 5장. Nós vamos ver mais um versículo. Vai lá para Atos 5. Atos 5. 사도행전 5장. 5장 31절 32절입니다. Por favor, Atos 5. Leiam os versos 31 e 32. Atos 5, 31 e 32. Podem ler. 예, 여기 말씀에 보면 죽었다가 다시 살아나신 예수님을 하나님께서 높이셨다고 그랬습니다. Aqui o texto está dizendo que aquele Cristo que morreu e ressuscitou foi exaltado às alturas. 이 땅에 어떤 사람도 예수님만큼 높아진 분이 없습니다. Ninguém nessa terra pode ser exaltado, vai poder ser exaltado tão alto quanto foi Jesus. 사람으로서 예수님이 올라간 자리에 올라간 사람은 더 이상 없습니다. Ninguém, não existe um ser humano que foi capaz de subir à altura de Jesus. 예수님은 죽으셨고 죽은 예수님을 하나님께서 살려서 예수님을 높이셨습니다. E Jesus Cristo morreu na cruz por nós. E depois que ele morreu, ele ressuscitou. E esse Jesus que ressuscitou, Deus o exaltou muito alto, sobremaneira alto. 예수님은 하나님의 보좌 우편에서 왕이 되신 것입니다. 왕이 되신 E 것입니다. aí então ele tomou assento lá na glória dos céus, à direita do Pai, como o rei do universo. 그것을 가르쳐서 오늘 본문에서는 임금과 구주라고 말씀합니다. E é nesse sentido que o texto que nós estamos lendo fala que ele é Salvador, porque foi nosso Salvador, e agora é príncipe, porque ele foi exaltado como rei sobre a terra e o céu. 임금과 구주는 한마디로 얘기하면 구원하는 왕이란 뜻입니다. Quando aqui o texto bíblico diz que ele foi exaltado a príncipe e salvador, o sentido é que Jesus foi exaltado ao rei, a posição de um rei que salvou. 예수님은 하나님 보좌 우편에 구원하는 왕이 되셔서 엄청난 일을 거기서 하십니다. E assim, assentado à direita do Pai, ele se torna o rei que salva todos aqueles que creem. 그 구원하는 왕권을 가지고 사람들이 회개할 수 있도록 은혜를 내주십니다. E então, na autoridade de rei sobre os céus e a terra, ele derrama a sua graça para os seres humanos. 회개의 은혜와 재용서를 베풀어 주기 위해서 구원하는 왕으로 하나님 보좌 우편에서 통치하는 겁니다. E ele então exatamente derrama, como está escrito aqui, a graça do arrependimento e da remissão dos pecados para aqueles que nele 근데 creem. 너무 안타깝게도 많은 신자들이 하나님에게로 가신 예수님이 하나님 보좌 우편에서 뭘 하는지 오해하는 분들이 굉장히 많습니다. Mas é triste porque tem muito crente que não sabe o que Jesus está fazendo assentado lá à direita do Deus Pai e até compreende mal isso. 어느 날
아빠에게 아이가 묻습니다. Um dia a criança perguntou para o pai: 아빠, 예수님이 죽으셨다가 다시 살아나셔서 이제 하나님께로 가셨잖아요. Pai, Jesus morreu e depois que ele morreu e ressuscitou, ele foi embora lá para o céu, não foi? 예수님 왜 가셨어요? 이 땅에 계시면 좋을 텐데요. Pai, por que ele foi lá para o céu? Se ele ficasse aqui na terra seria tão bom. 그런 질문을 여러분이 자식한테 받았다면 어떻게 대답하실 겁니까? Se o seu filho perguntasse isso para você, você responderia o quê? 생각 없는 아빠는 이렇게 대답할 겁니다. Pai que pensa um pouco ia responder assim: 야, 너 엄마 아빠 오랫동안 못 보면 보고 싶잖아. Filho, se você ficar bom tempo sem ver papai e mamãe, você vai querer ver o papai e a mamãe. 예수님은 세상에 오셔서 33년 동안 아빠를 못 봤잖아. Jesus ficou 33 anos aqui no mundo sem poder estar junto com o pai, sem poder ver o pai e filho. 그러니까 예수님이 아빠를 얼마나 보고 싶었겠어. 빨리 가셔야지. Então, filho, você imagina o quanto Jesus queria ver o pai? Era bom ele ir logo, voltar logo. Ele queria muito ver o pai, 33 anos sem ver o pai. 이거 예수님에 대해서 잘못 얘기하는 것입니다. O pai que responde assim pode fazer o filho entender, o filho pode entender, mas isso é uma resposta totalmente absurda. 어떤 아빠는 이렇게 설명합니다. Tem outro tipo de pai que quando o filho pergunta isso, explica assim: 야, 예수님이 이 땅에 사는 동안 고생 많이 했잖아. Meu filho, pensa bem, durante o tempo que Jesus viveu aqui na terra, o quanto ele sofreu, pensa o quanto ele sofreu. 눈물도 흘리고 조롱도 받고 저주도 받았잖아. Ele chorou muito, ele foi zombado, ele foi criticado, foi açoitado, ele sofreu muito aqui na terra, filho. 그리고 예수님이 십자가에 달 때 얼마나 힘들었는지 알아? 매도 맞았잖아. E você pode imaginar o quanto ele sofreu na cruz quando ele foi crucificado. 그러니까 예수님에게 뭐가 필요해? 예수님에게 쉼이 필요하잖아. 안식이 필요하잖아. Então, filho, imagina o quanto ele precisava descansar dos sofrimentos dele. Ele sofreu muito aqui na terra, ele tinha que descansar um pouco disso. 아들아, 일로 올라와라. 너 수고 많았다. 이제 여기 앉아서 푹 쉬어라. 푹 쉬어라. Então ele subiu ao pai e o pai disse: senta aqui do meu lado, descansa, filho, descansa. 이렇게 말하는 아버지는 예수님이 얼마나 높아지시는지 모르는 아빠입니다. O pai que também responderia assim para o filho, não tem a menor ideia, não sabe nem uma vírgula do quanto Jesus foi exaltado nas alturas. 예수님은 거기 가서 쉬시는 게 아니라 예수님은 거기 가서 놀라운 왕으로 일을 하십니다. 천상왕으로 일을 하십니다. Jesus não foi exaltado à direita do Pai simplesmente para matar a saudade do Pai e ver o Pai. Ele não assentou-se à direita do trono do Pai simplesmente para descansar porque ele sofreu muito aqui na terra. Não, ele assentou-se lá para reinar sobre a terra e os céus e o mundo inteiro como Rei dos Reis. 제가 이번에 브라질에 와서 보니까 브라질 사람들이 너무 행복해하고 이 브레노 목사님이 너무 행복해하더라고요. Eu vim ao Brasil e vi que vocês são muito felizes. O pastor Breno parece muito feliz, graças 왜 a 이렇게 Deus. 기분이 좋으냐 그러니까 좌파 세력이 무너지고 이제 우파 대통령이 됐다고 그렇게 좋아해요. Eu perguntei para o pastor Breno por que ele estava tão contente assim, e ele falou que Deus abençoou o Brasil e mudou o governo do Brasil. 그래서 이제 앞으로 브라질이 잘 될 거라고 잘 될 거라고. E ele falou para mim que estava cheio de esperança sobre o futuro do Brasil. 여기 뭐 베네수엘라에서 오신 분도 있는데 이 좌파 때문에 얼마나 백성이 고생합니까? Tem uma irmã nossa aqui da Venezuela e a gente ouve que o povo lá está sofrendo muito, né, por causa do comunismo que se instalou lá. 이번에 브라질 우파 대통령이 되셨는데 누가 그렇게 대통령으로 뽑아졌습니까? Quem fez o presidente atual do Brasil ganhar a eleição e ser presidente do Brasil? 대통령 선거에서 백성들이 택했기 때문입니다. 대통령 선거에서 백성들이 표를 줬기 때문입니다. Ele só se tornou presidente porque ele conseguiu a maioria dos votos do povo brasileiro. 표를 가장 많이 얻으면 이제 대통령 후보가 되는 거죠. Em qualquer país, aquele que recebe a maior parte dos votos é o que é eleito presidente. 이제 표를 다 계산해 가지고 표가 많으면 이 후보 중에 한 사람이 당선된 대통령이 되는 것입니다. E assim, quando acaba a eleição, a pessoa que teve mais voto é declarado eleito, presidente eleito. 그래서 그러면 president elected, 선출된 대통령이라고 말하는 Quando 것입니다. termina a eleição, termina a contagem dos votos,
em todo o país alguém é declarado presidente eleito. 그럼 어떤 결과가 일어납니까? E aí depois vem o quê? 이게 당선되는 순간 이 대통령을 경호하는 경호원들이 이 대통령을 경호하듯이 당선자를 경호해요. Assim que alguém é declarado presidente eleito, a Polícia Federal daquele país manda o corpo de segurança para andar ao redor dele o tempo todo. 그리고 그 당선된 대통령이 어떻게 됩니까? O que acontece com esse que é presidente eleito? 정한 날 정한 시간에 대통령으로 취임하죠. Aí vem o dia da posse, onde ele é empossado como presidente. 그러면 모든 사람들의 관심이 우리 새 대통령이 첫 번째 하는 일이 무엇일까? 새 대통령이 첫 번째 하는 일이 무엇일까? 관심을 가지죠. E o povo todo fica na expectativa sobre qual vai ser a primeira decisão do novo presidente empossado, a primeira coisa que ele vai fazer, a mídia toda fica prestando atenção. 이번에 브라질 새 대통령이 첫 번째 한 게 뭐죠? Dessa vez o novo presidente do Brasil, quando tomou posse, qual foi a primeira coisa que ele fez? 언론이 크게 얘기했을 텐데요. A mídia brasileira deve ter falado, não é? 무인도 너무 많아서 몰라요. Vocês não sabem? 괜찮습니다. 제가 Tudo 왜 bem. 예수님을 얘기하다가 이 얘기를 했을까요? Eu estou falando disso para dar uma ilustração sobre Jesus. 예수님의 십자가는 선거와 같은 것입니다. A morte de Jesus na cruz é a mesma coisa que a eleição. 누가 왕이 될 것이냐를 결정하는 선거입니다. A morte de Jesus na cruz é a eleição que decide quem vai ser rei. 사탄이 왕이 될 것이냐, 예수님이 왕이 될 것이냐. O diabo vai ser rei ou Jesus é que vai ser rei? 사탄이 왕이 될 것이냐, 예수님이 왕이 될 것이냐. Na morte de cruz, quem iria se tornar rei com a morte de cruz? O diabo ou Jesus? 그런데 놀라운 사실은 사탄이 예수님의 십자가에 의해서 패배했습니다. O que é incrível é isso, que exatamente na cruz de Cristo, o diabo, Satanás, foi completamente derrotado. 사탄은 예수님의 십자가로 말미암아 왕의 자리에서 쫓겨났습니다. E o diabo foi expulso do rei sobre essa terra através da cruz, da morte de Cristo na cruz. 예수님이 갈릴리에서 제자들에게 나타나서 하신 말씀이 뭡니까? Você lembra do que Jesus falou para os discípulos na Galileia? 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니. Toda autoridade, todo poder foi me dado no céu e na terra. 예수님이 그 말씀을 부활하신 다음에 하신 말씀입니다. Jesus disse essa palavra depois que ele ressuscitou. 예수님이 하나님 아버지로부터 가진 이 모든 권세 누가 가지고 있었던 겁니까? Quem estava com esse poder antes? 그 나쁜 놈, 악한 놈, 사탄이 가지고 있었던 겁니다. Satanás estava desfrutando disso antes. 예수님이 사역 시작할 때 사탄이 예수님께 뭐라 그랬어요? Quando Jesus começou o seu ministério, o que Satanás disse para ele? 내가 세상 권세와 영광 다 가지고 있거든. 너 나한테 절해. 나 나한테 절해. 이거 다 줄게. Satanás disse para Jesus nesse sentido: eu tenho toda a autoridade do mundo, todo o poder do mundo está na minha mão. Se você se prostrar e me adorar, eu vou dar para você. 예수님이 사탄의 말에 순종했습니까? 예수님이 사탄의 말에 순종했습니까? Quando o diabo disse isso para Jesus, Jesus obedeceu o diabo? 절대 순종 안 했습니다. De jeito nenhum, ele não obedeceu o diabo. 나는 아버지의 말에 순종할 거야. E ele disse claramente, ele obedeceria somente o Deus Pai. 나는 아버지의 말씀대로 할 거야. Eu vou obedecer só ao Deus e Pai. 그렇게 아버지의 말씀으로 한 것이 예수님의 십자가의 죽음입니다. E exatamente a obediência de Jesus somente a Deus o Pai é que fez com que ele fosse até a cruz e morresse lá na cruz por nós. 바로 이게 누가 왕이 될 거냐를 결정하는 것이 예수님의 십자가 사건입니다. Por isso, o evento da cruz, da morte de Jesus na cruz, é o evento que decide quem vai ser o rei desse mundo. 십자가의 결과는 무엇입니까? Qual foi o resultado da morte de Jesus na cruz? 하나님께서 예수님을 죽은 자 가운데 살려내셨습니다. O resultado da morte de Jesus na cruz foi que 3 dias depois, o Deus Pai vem e faz o que com Jesus? Ressuscita Jesus. 이거는 선고의 결과를 발표하는 것입니다. A ressurreição, ela é ilustrada pelo resultado da eleição. 사탄이 더 이상 왕이 아니야. 내 아들 예수가 왕이야. Deus então proclama que
Satanás não é o rei desse mundo, mas o meu filho, Jesus Cristo, ele é que é o rei desse mundo. 너희 세상 백성들아 들어라. 사단이 왕이 아니야. 내 아들 예수가 왕이야. E através da ressurreição, Deus o Pai proclama a Satanás que ele não tem mais poder nenhum nesse mundo, que ele não é mais rei nesse mundo, mas que o Cristo, o Filho do Deus vivo, é 내 o rei 아들 sobre 예수가 esse mundo. 사탄을 십자가에서 이겼어. E Deus então diz para Satanás: o meu filho venceu você na cruz, o meu filho derrotou você completamente na cruz. 예수님이 천상 왕으로 이제 당선이 됐으니 어떻게 해야 됩니까? E aí então Jesus é proclamado no resultado da eleição, ele é proclamado como o rei dos reis, o rei dos anjos, o rei da terra e dos céus. Ele é proclamado como esse rei, como resultado da eleição. 천상 왕으로 취임하셔야죠. Mas por mais que Jesus tenha vencido a eleição, não é? Vencido a eleição na cruz, e por mais que Jesus tenha sido declarado eleito, ou aquele que venceu, né? Aquele que é rei, na ressurreição, 천상 왕으로 o que 취임하기 faltava para Jesus? Como falta para o presidente, faltava o quê? Isso, faltava Jesus tomar posse. 천상 왕으로 예수님이 취임하기 위해서 이 천사들의 호의를 받고 하늘로 Então, quando Jesus sobe aos céus, e ele vai tomar posse, os anjos todos sobem para os céus, pulando de alegria, e vão até os céus ao redor de Jesus, fazendo festa para participar da cerimônia de posse de Jesus. 아멘. 아멘. 그러니 사단이 이 말을 여러분들이 듣기를 원하겠습니까? 모르기를 원하겠습니까? E essa palavra que mostrou que agora, uma vez que Jesus se assentou à direita do Pai, ele tomou posse para agir no mundo como o único rei do mundo, e ele está sendo o único rei desse mundo. O que você acha? Você acha que Satanás gosta de ouvir isso ou não? 사단은 자기가 망했다는 것을 우리가 알기를 원하지 않아요. O diabo não quer que as pessoas saibam que ele não é mais rei, que Jesus foi empossado rei no lugar dele. 예수님이 왕이 됐다는 것을 우리가 모르기를 원해요. Satanás não quer que vocês ouçam que Jesus é o rei empossado na glória dos céus, sobre os céus e a terra. Satanás não quer que a gente saiba disso, lembre disso. 자, 예수님이 하늘에 올라가셔서 왕이 되셨습니다. E então Jesus sobe até os céus e assenta-se à direita do Pai, no lugar de autoridade, como rei sobre a terra e os céus. 하나님 다음으로 높은 왕이 되셨습니다. E Jesus então, ao lado do Pai, se torna rei, detendo todo o poder sobre a terra e os céus. 그런데 왕이 되신 예수님의 첫 번째 행한 통치 행위가 무엇이지요? E assim como eu falei que todo mundo vê qual é o primeiro ato do presidente que elegeu, que a mídia fala, qual foi o primeiro ato de Jesus quando ele foi entronizado rei, que ele tomou posse e começou a trabalhar como rei? Qual foi a primeira coisa que ele fez? 우리 위에 성령이 보낸. 맞습니다. 우리에게 성령을 보낸 사건입니다. Isso, certo. Ele enviou sobre nós o Espírito Santo. 아까 브라질 대통령이 취임에 첫 번째 행한 것이 뭐냐고 보니까 너무 많아서 모른다고 그랬어요. Agora há pouco eu perguntei para vocês qual foi o primeiro ato do presidente que vocês elegeram, e vocês parece que não sabiam direito. 그러나 그건 몰라도 괜찮아요. 그러나 이거는 알아야 됩니다. O primeiro ato que o presidente novo do Brasil assinou, se você não souber, não tem problema nenhum, fica tranquilo. Mas o primeiro ato que Jesus fez, o seu rei Jesus fez, esse você não pode não saber, esse você tem que saber. 예수님이 행한 첫 번째 통치가 무엇입니까? 성령을 보내주신 겁니다. 성령을 보내신 겁니다. Qual foi o primeiro ato de Jesus na monarquia, no reinado, quando ele tomou posse como rei? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele enviou sobre nós o Espírito Santo no Pentecoste. Aleluia. 아멘. 아직도 확실하지 않은 분을 위해서 성경 한 구절만 읽겠습니다. 사도행전 2장 33절입니다. Se tem alguém que ainda tem alguma dúvida sobre isso, eu quero ler mais um versículo da Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos 2장 3절. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, verso 33, por favor. Todos juntos, abram suas Bíblias em Atos,
capítulo 2, verso 33. Todos juntos, podem ler? Outra vez bem alto, bem claro, 2 vezes ele pediu, outra vez bem alto e claro. Amém? 아멘. Quem foi exaltado? Quem fez isso aqui? 성령님이 오신 것은 성령 스스로 오셨나요? 천상왕 예수님이 보내주셨나요? Respondam para mim. Então, quando o Espírito Santo veio sobre nós, ele veio por conta dele, é isso? Então, quem mandou o Espírito Santo para nós? 아니 예수님이 우리에게 보내셨다. 맞습니다. 성령님을 예수님이 보내니까 성령님이 예수님의 명령에 순종해서 이 땅에 오셔서 우리 안에 들어오신 겁니다. 우리 안에 오신 Isso, 겁니다. vocês estão certos, parabéns. Como Jesus, entronizado como rei que estava, deu a ordem para que o Espírito Santo descesse sobre nós. O Espírito Santo obedeceu a ordem do Deus Filho, desceu e veio morar aqui dentro de nós, em cada um de nós. 그래서 성령님은 우리 안에서 예수님께 절대 순종, 절대 복종하는 겁니다. E por isso o Espírito Santo que está em nós é aquele que obedece absolutamente o Filho Jesus. 예수님을 알려주고 드러내고 나타내고 우리 안에 예수님을 높입니다. 예수님을 보게 합니다. 예수님의 음성을 듣게 합니다. E ele sempre ensina para nós sobre Jesus, nos faz tornar parecidos como Jesus. Ele sempre fala sobre Jesus através de nós. Ele sempre faz as obras de Jesus através de nós. Ele sempre glorifica Jesus em nós. 자, 우리 32절, 5장 32절 마지막으로 보겠습니다. Por último, vamos lá para Atos capítulo 5. 아까 31절 봤는데 32절만 보겠습니다. Atos capítulo 5, todos leiam por favor, apenas o verso 32. Atos 5, 32, podem ler? Amém. 예, 우리는 이 일의 증인이라고 그랬습니다. Aqui está dizendo, a Bíblia está dizendo aqui que nós somos testemunhas desses fatos. 예수님의 증인이라는 것입니다. Que nós somos testemunhas de Jesus. 하늘의 천상왕으로 높임받은 예수님을 증언하는 자가 우리라는 겁니다. O texto aqui está dizendo que aquele Jesus que foi entronizado, está assentado à direita do Pai no trono dos céus, é aquele Jesus, é dele que nós somos testemunhas. 우리는 그 높으신 왕 예수님의 증인입니다. Nós somos testemunhas desse rei, desse grandioso rei que está exaltado, entronizado nas alturas dos céus, à direita do Pai. Nós somos testemunhas dele. 예수 우리 왕이요, 예수 우리 왕이요, É uma música 예수 em 우리 coreano, né? 왕이요. Que quer dizer, Jesus, você é meu rei. Nós temos uma música parecida, não é? Como é que é? Tem não, né? Eu que estou. Senhor, Jesus, você é o meu rei. Então vamos fazer a música, vamos lá. Jesus, você é o meu rei. Forte, forte. Jesus, você é o meu rei. Jesus, você é o meu rei. Amém? Amém? 자, 이렇게 우리로 하여금 예수님을 증거하도록 직분을 주셨는데 그 일을 돕는 분이 성령님이십니다. E assim, para que nós sejamos testemunhas de Jesus, para você ser uma testemunha poderosa do grande rei Jesus, Deus outorgou, Deus deu a você o Espírito Santo. 어떤 사람들에게 성령을 주셨습니까? Para quem que ele deu o Espírito Santo? Está falando aí no versículo? 순종하는 자들에게 성령을 주셨다고 Para 그랬습니다. quem? Isso, para aqueles que obedecem o Senhor, que são filhos da obediência do Senhor. 자, 정리해 보십시다. Vamos completar, vamos terminar. 성령님은 우리 안에서 예수님에게 절대 순종합니다. O Espírito Santo que está em nós obedece absolutamente a Jesus. 성령님은 우리 안에서 예수님이 시키는 대로 합니다.
O Espírito Santo que está em nós faz tudo que Jesus manda. 아, 그러면 우리는 뭘 해야 됩니까? E a gente vai fazer o que então? 성령님에게 순종하면 됩니다. É só você obedecer o Espírito Santo. 그러면 우리가 예수의 탁월한 증인으로 살게 되는 것입니다. Se você fizer isso, você vai viver como uma testemunha poderosa de Jesus. É só você obedecer o Espírito Santo. 성령님은 우리 안에서 예수님의 증인, O Espírito Santo é a testemunha viva de Jesus dentro de você. 우리는 세상에서 사람들에게 예수님의 증인입니다. E nós somos dentro desse mundo as testemunhas vivas de Jesus. 우리가 사람들에게 예수님을 얘기하고 예수님을 증언할 때 성령님이 역사해요. 우리를 통해서 역사해요. 우리를 통해서 예수 만나게 하고 우리를 통해서 예수 믿게 합니다. E por isso, quando nós falamos de Jesus, quando nós oramos em nome de Jesus, quando nós trabalhamos, fazemos algo em nome de Jesus, o Espírito Santo fala através de nós, converte pessoas através de nós, cura pessoas através de nós, faz coisas tremendas através de nós. 그걸 위해서 필요한 게 무엇입니까? Para isso, o que nós precisamos? 예수님의 이름을 부르는 자로 사는 것입니다. Nós precisamos viver como aqueles que sempre invocam o nome de Jesus. 신자의 별명이 무엇입니까? Você sabe qual que é o apelido do crente? 신자를 짧은 말로 크리스찬이라고 합니다. O nosso apelido de crente curtinho que a Bíblia tem é cristão. 그러나 신자를 긴 말로 별명으로는 예수 이름을 부르는 자, 예수 이름을 부르는 자. Mas a Bíblia diz que você tem um nome mais longo, mais comprido. E esse nome é aquele que invoca o nome do Senhor. 누가 구원을 경험합니까? 체험합니까? Quem vai realmente experimentar a salvação? 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받을 것이요, 주의 이름을 부르는 자는 구원받을 A 것이고 Bíblia diz 그랬습니다. que são aqueles que invocam o nome do Senhor. 그 주님은 하나님 보좌 우편에서 왕으로 통치하시는 예수님입니다. Esse Senhor é aquele que está assentado à direita do Pai e que reina como rei sobre a terra e os céus. 그 예수님은 하나님 보좌 우편에서 뭘 하고 계십니까? 기도하십니다. 기도하십니다. Esse rei glorioso que está assentado à direita do Pai e reina, ele está fazendo o que por nós lá? Ele está intercedendo por nós. 그 성령님은 예수님의 왕권에 순종해서 우리에게 오셔서 예수님의 일을 합니다. O Espírito Santo então também depois em obediência a Jesus vem, desce a nós e habita em nós e obedece Jesus. 그런데 우리가 예수님의 일을 안 하고 또 예수님의 말씀대로 살지 않으니까 성령님이 우리 안에서 뭘 합니까? Mas quando nós não obedecemos à direção do Espírito Santo, nós não testemunhamos Jesus, não fazemos nada de Jesus, o que o Espírito Santo faz dentro da gente? 말할 수 없는 탄식으로 기도하십니다. A Bíblia diz que ele ora dentro da gente com gemidos inexprimíveis. Quando nós não anunciamos o nome de Jesus, não fazemos a obra de Jesus, ele geme profundamente dentro de nós. 성령님께서 하나님에게 기도를 합니다. 우리를 위해서 기도하십니다. E aí o Espírito Santo então ora dentro de nós por nós. 이 아들이 예수님의 피로 아들이 되었는데 예수님을 증언하며 살아야 되는데 예수님을 증언하지 못하고 있습니다. 내가 속상합니다. 내가 속상합니다. 도와주세요. E o Espírito Santo então chora diante do Pai. Pai, esse teu filho que foi salvo no sangue de Jesus, ele não testemunha Jesus, ele não faz as obras de Jesus. Pai, eu estou triste. Pai, eu estou gemendo dentro dele. Pai, tem misericórdia, ajuda Deus Pai. E assim o Espírito Santo geme dentro da pessoa assim. 우리가 받은 성령은 다 동일한 성령이지만 제 안에 계신 성령님은 저를 위해서 울고 기도합니다. O Espírito Santo que nós recebemos é o mesmo Espírito que está em todos nós. Mas ele, diz a Bíblia, quando nós não somos testemunhas, ele geme com gemidos inexprimíveis dentro de nós. 동일한 성령님이 브레노 안에서는 브레노를 위해서 기도합니다. Esse mesmo Espírito Santo que está dentro do pastor Breno, ele ora, intercede pelo pastor Breno. 여러분 각 사람을 위해서는 각 사람의 필요를 따라서 기도합니다. E ele também ora por cada um de vocês individualmente, ele intercede dentro de vocês por cada um de vocês. 그러니 어떻게 해야 되겠습니까? Então o que nós temos que fazer? 그 기도의 영향을 받아서 우리가 기도해야 되는 것입니다. Recebendo a influência dele que está dentro de nós e orando por nós, nós também temos de orar.
그래서 예수님이 말씀한 거다. 너희가 무엇이든지 내 이름으로 구하면 내가 시행하리라. 내가 시행하리라. Por isso que Jesus diz: o que você procurar, o que você pedir em oração, em meu nome, isso eu farei, isso eu farei. 뭘 예수님이 행하신다는 겁니까? O que ele disse que vai fazer? 너희가 내 이름으로 구하면 너희들로 하여금 내가 한 일을 하게 하고 내가 한 일보다 더 큰 일을 하게 할 거야. Ele está dizendo que quando nós assim orarmos, quando nós assim agirmos em nome dele, ele vai fazer com que nós façamos as obras dele e que pelo Espírito dele nós façamos obras até maiores do que ele. 왜 그렇습니까? Para que isso? Por que isso? 예수님의 이름은 그냥 이름이 아니라 위대한 왕의 이름입니다. Porque o nome de Jesus não é qualquer nome, ele é o nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está sentado à destra do Pai e reina sobre os céus e a terra. 우리 주 예수님의 이름을 부르시겠습니까? 안 부르시겠습니까? Você vai invocar o nome do Senhor ou não? Você vai considerar como seu próprio nome aquele que invoca o nome do Senhor ou não? 여러분 어려울 때 위험한 상황에 거리에 있을 때 경찰의 이름을 부르면 경찰이 옵니까 안 옵니까? Quando você tem uma situação difícil, se você chamar a polícia vem? 경찰 부르면 경찰 온대. 예, 경찰이 오죠. Se você chamar a polícia quando você estiver numa situação difícil, a polícia vem. 경찰이 Pode 권세를 demorar, mas 가지고 vem. 능력으로 우리를 도우려고 옵니다. Hein? 경찰의 권세를 가지고 우리를 도우려고 옵니다. 부르면. E é claro que quando a polícia vem, ele tenta te ajudar. 저 앞에 있는 아이들이 아빠 아빠라고 부르면 대답합니까? 아빠가 대답합니까? 안 합니까? 애가 아빠 이름을 부르면 É. 대답합니까? 안 합니까? Se aqueles meninos ali chamarem o pai dele, pai, se eles chamarem o pai dele vai atender ou não? 대답하죠. Vai responder, claro. 아들아 왜 그러니? 무슨 문제가 있니? Oi filho, estou aqui, o que foi, o que aconteceu? Oi filho, estou aqui. 그리고 조금 있다가 아빠 파이 그러면 또 아빠 왜 그래? E o pai pergunta: por que você está me chamando? Por quê? 그런데 아빠가 그래 야 너 벌써 아빠 몇 번 불렀어? 벌써 5번 불렀어. 그만 불러. 그렇게 얘기합니까? Será que o pai vai falar para ele: para de me chamar, você já me chamou muito, para de me chamar, para? Será que vai falar isso? 여러분들 그런 아빠 그런 엄마입니까? Vocês são pais assim? 그런 엄마 그런 아빠 없습니다. Não existe pai nem mãe assim. 우리 주 예수님의 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다고 그랬으니까 예수님의 이름을 부르는 만큼 예수님의 이름을 부르는 만큼 예수님의 능력, 권능, 권세가 성령으로 우리에게 나타나는 겁니다. E da mesma forma, quando nós invocamos o nome de Jesus, quanto mais você invoca o nome de Jesus, mais Ele opera através de você, mais milagres, mais maravilhas Ele realiza através de você. Quanto mais você invoca o nome de Jesus. 이제 우리 예수님의 이름을 부르며 살기로 작정합시다. Eu quero que você decida que você vai viver carregando no seu coração essa identidade, que você é aquele que invoca o nome do Senhor Jesus. 우리는 예수님의 이름을 선포하는 자입니다. 이게 복음 전도입니다. Que você vai viver carregando essa identidade, que você é aquele que proclama o nome do Senhor Jesus. 우리는 예수님의 이름으로 불리는 자입니다. 그래서 그리스도인 하나님의 백성이죠. Nós somos cristãos porque nós somos aqueles que são chamados, aqueles que invocam o nome do Senhor. 우리 안에 예수님의 이름이 있기 때문에 하나님이 우리를 볼 때 예수님으로 보는 것입니다. E como dentro de nós está o nome de Jesus, quando Deus o Pai olha para nós, Ele vê gravado em nós o nome de Jesus. 우리가 예수님의 옷을 입지 않았습니까? E assim nós estamos agora vestidos na roupa de Jesus. 경찰의 옷을 입으면 경찰입니다. A polícia quando chega com uniforme de polícia. 청소부의 옷을 입으면 청소부입니다. Aqueles que fazem limpeza da cidade andam pelas ruas fazendo limpeza da cidade com o uniforme próprio deles. 근데 우리가 예수님의 옷을 입었으니까 하나님이 우리를 볼 때 누구로 봅니까? Mas nós, quando a gente sai, vive, faz, trabalha, a gente vai com que roupa? 예수님처럼 사랑하는 아들로 보는 거죠. A roupa de Cristo Jesus. E quando Deus olha para nós, Ele nos vê vestidos em Jesus. 그러니 우리가 예수님의 이름으로 불리고 하나님이 우리를 볼 때 예수님으로 보는 겁니다. E nós então invocamos o nome de Jesus, proclamamos o nome de Jesus. E quando Deus o Pai olha para nós, Ele vê Jesus em nós. 왕 예수님을 부를 때 왕 예수님이 성령을 통해 역사합니다. E assim, quando você invoca o nome do Rei Jesus, através do poder do Espírito Santo,
Ele opera em você e através de você. 왕 예수님이여 도와주십시오. 왕 예수님의 지혜를 주십시오. 왕 예수님의 능력을 주십시오. 그럴 때 성령을 통해서 도와줍니다. E assim, quando você diz, ó Rei Jesus me ajuda, ó Rei Jesus me orienta, ó Rei Jesus me dá sabedoria, ó Rei Jesus me dá livramento, ó Rei Jesus opera através de mim, Ele desce, Ele opera através do Espírito Santo em você e através de você todas essas bênçãos. 이것이 우리가 예수님처럼 예수님의 일을 하면서 위대한 삶을 살아가는 길입니다. Esse é o caminho, em obediência ao Espírito Santo, para você viver uma vida grandiosa com Cristo Jesus. 예수님의 이름을 부르는 자로 살아가기로 결심하십시다. Eu quero que você agora tome uma decisão séria de viver uma vida nova, diferente, poderosa, em nome de Jesus. 그래서 주 예수여 믿습니다. 주 예수여 믿습니다. 주 예수여 믿습니다. 이게 중요한 겁니다. E por isso é que nós clamamos, Senhor, me dá, eu creio, Senhor, em Ti. Senhor, eu confio em Ti. E nós invocamos o nome do Senhor. E nós clamamos o nome do Senhor a todo tempo. 주 예수를 믿으면 천상왕 예수님이 성령으로 역사하십니다. 성령으로 도와주십니다. E toda vez que você invocar o nome do Senhor de todo o seu coração, pelo Espírito Santo que habita em você, Ele vai operar em você e vai operar grandes coisas através de você. 오늘부터 예수님의 이름으로 기도하고 예수님의 이름으로 살기로 결단하고 나가면 앞으로 몇 년 후에는 이 도시 전체가 예수님의 영광으로 가득 찰 것입니다. Se você sair daqui hoje decidido a viver uma nova vida de oração, orando em nome de Jesus, a trabalhar e a agir nessa cidade em nome de Jesus e fazer tudo que você vai fazer em nome de Jesus, num breve tempo no período, essa cidade toda vai ser transformada pelo poder do nome de Jesus. 몇 년 후에 그런 역사가 오면 저는 그것을 확인하기 위해서 여기 다시 올 겁니다. Eu vou voltar aqui daqui uns anos e eu vou querer reconhecer isso, eu quero ver isso. 만약 그렇지 않으면 오라고 해도 안 올 겁니다. Se isso não estiver acontecendo, eu souber que não está acontecendo, vocês podem me convidar o quanto for que eu não vou vir. 저는 예수님의 말씀을 전해주기 위해서 왔습니다. Eu vim aqui para trazer para vocês a palavra de Deus. 이건 예수님이 직접 우리 모두에게 말씀하는 겁니다. O Senhor está falando com todos nós. 제가 예수님의 말을 하고 있고 예수님의 하신 일을 우리에게 소개하고 있기 때문에 예수님이 직접 우리에게 말씀하는 거랑 똑같습니다. Eu estou falando somente as palavras de Jesus. Eu estou falando somente aquilo que Jesus fez. E biblicamente isso quer dizer que Jesus está aqui falando. 예, 우리 이걸 가슴에 담고 기도하십시다. 마음에 결단하십시다. 예수님의 이름을 잡게 하옵소서. 내 눈으로 예수님을 보게 하여 주옵소서. Por isso agora eu quero que você feche os seus olhos e ore. Senhor, me ajude a agarrar no nome de Jesus. Me ajude a sair dessa igreja agarrado no nome de Jesus. Me ajude a ser cheio do poder que está no nome de Jesus. 우리의 육안으로는 예수님이 보이지 않습니다. 그래서 믿음의 눈으로 예수님을 보는 것입니다. 예수님을 보고 또 보는 것, 보고자 하여 높이 들린 예수님을 보는 것입니다. Olhe para Jesus pelos olhos da sua fé. Você pode não enxergá-lo pelos olhos do seu rosto, mas você vai ver Jesus agora pelos olhos da sua fé, porque Ele está presente aqui no nosso meio. 스데반이 하나님 모자 우편에 서신 예수님을 본 것처럼 믿음의 눈으로 예수님을 보십시다. Assim como Estevão viu a glória do brilho do rosto de Jesus nos céus, eu quero que você veja agora Jesus espiritualmente pela sua fé, pelos olhos da sua 그리고 fé. 우리의 믿음의 손을 내밀어 왕 예수님을 붙잡읍시다. 우리의 왕 예수님을 믿음의 손으로 붙잡읍시다. Erga suas mãos agora com os olhos da sua fé, com a sua fé, e agarre pela sua fé as mãos de Jesus. 그리고 왕 예수님에게 믿음의 발로 달려가십시다. 달려가십시다. Venha 예수님 correndo 달려가십시다. agora para Jesus, corra agora para Jesus e se agarre totalmente em Jesus. Agarre agora pela sua fé em Jesus, corra para Ele agora. 우리 주님은 우리를 기다리십니다. 우리의 기도를 듣길 기다리십니다. 우리의 결단을 기대하십니다. O Senhor está aqui esperando por você. O Senhor está presente aqui, esperando pela sua decisão. Vamos orar todos juntos, podem orar. Falem com o Senhor. Falem com o Senhor. Enquanto você ouve esse cântico, fale com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Fale com Deus. O Senhor está presente aqui. O Senhor se faz presente aqui. Fale com Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé.
Gostaria de convidar vocês. Tem gente que vai embora hoje, não é? Eu também. Quem quiser fazer uma oração com o Dr. Yu, receber a oração dele, para vir aqui à frente, ele vai fazer uma oração por nós. Pode vir aqui à frente, aqui no altar, para receber a oração, para orar com ele. Pode vir aqui à frente. Pode chegar aqui para frente, aqui no altar, aqui, pode subir a escada aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode chegar para cá, pode subir, pode subir. Pode subir aqui, pode subir. Chegar para frente, chegar para frente. Pode subir aqui para as pessoas que estão atrás lá. Chega para frente, pode chegar. 하나님 아버지 감사합니다. Ó Deus e Pai, baixa um pouquinho só. 이 Ó 거룩한 Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. 아버지의 백성을 보옵소서. Ó Senhor, eu estou aqui diante do teu povo. 아버지의 아들 예수님의 피로 구원함을 받은 아버지의 아들 딸들입니다. Ó Deus, os teus filhos e as tuas filhas que foram salvos no sangue do teu filho 아들 estão 예수님을 reunidos aqui na frente. 아들 예수님을 사랑하고 기뻐하는 것처럼 내가 너희들을 사랑하고 기뻐한다라고 말씀하는 소리를 듣게 하여 주옵소서. Ó Deus, faze que esses filhos e filhas tuas que estão aqui na frente ouçam aquela palavra que o Senhor disse ao seu filho mais velho, nosso irmão mais velho Jesus. Meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Eu me alegro em você. Você é a minha alegria, meu filho, minha filha. Que esses que estão aqui na frente possam ouvir a tua voz dizendo isso, Senhor. 이제 예수님의 증인으로 살겠다고 나왔습니다. Eles vieram à frente, ó Pai, para tomar uma decisão de viver, ó Deus, verdadeiramente, fortemente, zelosamente, totalmente, como testemunhas do nome do Senhor Jesus. 이제 예수님의 이름을 부르는 기도하는 자로 살겠다고 결심합니다. Eles vieram à frente, ó Pai, porque eles vão agora viver uma vida de oração em nome do Senhor Jesus. 이 결심이 흔들리지 않게 하여 주옵소서. Ó Deus, e nessas decisões, que eles não vacilem, que eles não se enfraqueçam nessas decisões. 우리 안에 계신 성령님이 예수님의 이름으로 일하는 것처럼 우리도 예수님의 이름으로 일하고 말하게 하여 주옵소서. Ó Deus, assim como o Espírito Santo trabalha em nós, em nome de Jesus, que agora eles possam voltar para suas cidades e trabalhar no poder do Espírito Santo para a glória do nome de Jesus. 예수님은 하나님 보좌 우편에서 기도하시고 성령님은 우리 안에서 기도하시니 우리도 기도하는 자로 살게 하여 주옵소서. Assim, ó Pai, como Jesus está nos céus à tua direita, intercedendo por nós, e o Espírito Santo está aqui na terra, dentro de nós, intercedendo por nós, que nós também possamos viver em oração, em nome de Jesus.